Nos anos 70, quando cursava o ensino médio na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu morei em Barbacena, uma cidadezinha simpática nas encostas da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Na época, o lugar era conhecido como a cidade das rosas e dos loucos. As rosas eram exportadas para o mundo todo. Os loucos viviam trancafiados no Hospital Colônia, uma instituição criada em 1903 para cuidar dos chamados desajustados da sociedade. Os 200 leitos iniciais rapidamente se tornaram insuficientes. Há relatos dramáticos já nos anos 50 das condições subhumanas do hospício, onde muitos pacientes chegavam pela estação ferroviária de Barbacena. Ô, Daniela, o que era o trem dos loucos? Você sabe que essa expressão trem de louco ela foi criada por Guimarães Rosa, nosso grande escritor brasileiro, e que durante muito tempo nós, mineiros, repetimos essa expressão sem entender a origem. E ele estava se referindo exatamente a esse trem da solidão coletiva, que era o trem que só fazia viagens de ida, para deixar essas pessoas em Barbacena. O que é mais impressionante é que, da mesma forma que os judeus foram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, esses candidatos a loucos, né, eram encaminhados para o Colônia de trem. De trem mesmo, né? Mesmo, em vagões de carga também. E o vagão chegava na estação ferroviária de Barbacena e havia uma linha que ia diretamente para o hospício. É isso? A gente, no documentário Holocausto Brasileiro, a gente conseguiu entrevistar o maquinista que que operava essa linha, né? E aí é muito interessante porque uma fala dele reflete toda a cultura de uma época higienista, que eu acho que existe até hoje. E ele disse assim: seu Mário Lara, minha filha, não tinha nada de diferente não, só um vagão escrito, vagão para louco, e ninguém podia ir lá. Então é isso, né? Quando ele conta essa história, com essa naturalização, essa banalização do mal, né? Então ele achava que ele estava fazendo o trabalho dele e que o hospital estava fazendo o trabalho deles, né? Que era cuidar daquelas pessoas. E tem um contexto histórico, quer dizer, eu estava lá, era um garoto, um adolescente, ouvia falar, como todo mundo no Brasil, desses hospícios, e existiam muitos, né? E é bom dizer que essa história começa lá no século XIX, né? Dom Pedro II criou o Palácio dos Loucos no Rio de Janeiro, um hospício gigante, né? Esse contexto histórico, como que você vê nessa dificuldade de naturalizar algo que estava rolando ali? Então, eu falo assim que na verdade, o controle das subjetividades consideradas desviantes, ela é recorrente na história. Então, assim, se a gente pensar, né, no que o Dom Pedro fundou, se a gente pensar no Colônia, né, que inicialmente não, a intenção inicial era tratar, será? Para mim, sempre foi excluir. Para mim, sempre foi isolar o diferente, né? Esses considerados indesejáveis sociais. E aí, se você pensar que 70% das pessoas encaminhadas para lá, dos adultos, não sofriam de doença mental. Sofriam do quê? Então, eram negros, principalmente, porque o racismo está na base da lógica manicomial brasileira, e o Colônia é um retrato desse racismo, né? Eram pobres, militantes políticos, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, todo tipo de indesejável social era um candidato para ser mandado para o Colônia. Como até hoje é o que a gente faz, né? Todos os tipos de indesejáveis sociais a gente quer excluir, varrer para debaixo do tapete. Se a gente está na rua, tem uma pessoa em situação de rua, aquilo incomoda, cheira mal, a gente atravessa a rua, a gente não quer ver.